Nesse vídeo, variabilidade e mudanças climáticas causadas naturalmente por fenômenos geofísicos. Na parte 1, vamos ver qual o impacto que os vulcões de grande porte com aerossóis vulcânicos causam no clima. Esse gráfico é a variação da temperatura, desvios da temperatura média global ao longo dos anos, dos últimos 100 e poucos anos, produzido pelo Centro Hadley da Inglaterra e a Unidade de Pesquisa do Clima da Universidade de East Anglia, e foi modificado por Bob Tisdale em 2015. Aqui a gente vê um aumento da temperatura entre 1916 e 1945, depois um decréscimo da temperatura entre 1946 e 75, mais um aumento de 76 a 2005, e a partir de 2006 em diante a temperatura ficou estável, há mais de 20 anos estável, e na realidade nesses últimos anos vem ficando ligeiramente abaixo do normal. Mas da maneira que esse gráfico é colocado, ele confunde bastante, porque o que eles fizeram foi reduzir as temperaturas dos anos 30 principalmente e aumentar as temperaturas dos anos 60, dos anos 70, de tal forma que dá uma aparência de que o aquecimento global é contínuo desde o início do século XX. Mas na prática, a linha de tendência é 0,7 graus centígrados nesses 100 anos, de 1908 a 2008. Se for retirada essa tendência de 0,7 graus nesse período, a gente vê claramente as variações. Então aqui nós temos os desvios de temperatura, a gente percebe esse forte aquecimento ocorrido entre 1916 e 45, o resfriamento ocorrido logo após 46 a 75 e um novo aquecimento de 76 a 2005. E a gente percebe que esse pico de aquecimento entre 1916 e 1945, notadamente na década de 30, teve mais frequentemente valores mais altos do que agora recentemente. Vamos analisar esse período quente no início do século XX. Aqui nós temos duas tirinhas que representam o índice de poeira veladora preparado por Lamb e Mitchell separadamente, e cada pico desses significa que os vulcões foram bastante potentes. Desde 1600 tem-se um vulcanismo frequente, mas note que foi no início do século XIX que a atividade vulcânica se intensificou, com a erupção do Tambora em 1815, considerada a maior erupção dos últimos 5.000 anos, e posteriormente Krakatoa em 1883. E note que no período de 1920 praticamente a 1940, 40 e pouco, não houve nenhuma grande erupção vulcânica, a atmosfera ficou mais transparente, e o que aconteceu é que a atividade solar também, coincidentemente, ficou mais intensa. Cada pico desse representa um ciclo solar de 11 anos, e notem que no início do século XX, esse ciclo solar estava com um mínimo e foi aumentando, chegando a um máximo em 1957, 58, e depois começou a decrescer. Quanto mais manchas tem, mais ativo está o Sol. Então fica muito claro que no início do século XX, que coincide com aquele período praticamente desprovido de atividades vulcânicas, o Sol esteve mais ativo e muito possivelmente, não temos como provar isso, deve ter havido uma redução da cobertura de nuvens no planeta como um todo. Quando os vulcões voltaram a atuar, por exemplo, nesse caso já tínhamos satélites, o sensor SAGE 2 em setembro de 91 fotografou essa faixa vermelha com uma profundidade óptica bastante grande, resultante da explosão do Monte Pinatubo no dia 15 de junho de 1991. Quando a erupção é muito grande, o vulcão joga esse material diretamente na estratosfera, e quanto mais enxofre ele tiver, especificamente dióxido de enxofre, esse dióxido de enxofre vai combinar com a umidade existente, vapor d'água existente, H2O, e produz gotículas de ácido sulfúrico que são muito refletoras, 99%, e bastante persistente, de tal forma que então cria-se um véu, principalmente
em volta da região tropical, onde chega mais radiação solar é refletida de volta para o espaço exterior e menos entra no planeta, havendo uma tendência de resfriar o planeta. Aqui nós temos uma outra maneira de ver, que é a transmissividade atmosférica ao longo desse tempo. Note que, em geral, a transmissividade atmosférica está em torno de 0,93, 94 ao longo do tempo todo. A erupção do Monte Agung em 1963 deu uma pequena queda, mas a erupção do El Chichón no México, em março, abril de 82, fez com que a transmissividade caísse muito, chegou quase a 80%. E na do Pinatubo, em 91, também houve uma redução bastante grande, isso medido no Observatório de Mauna Loa, lá no Havaí. Essa redução significa que uma parte maior da radiação solar é devolvida para o espaço exterior. No caso do Pinatubo, chegou a registrar 82% de transmissividade, ou seja, uma redução de 12% do que ocorre normalmente. Olhando os desvios de temperatura média global na baixa troposfera, até 3 km de altura, medidos pelo sensor de micro-ondas do satélite preparado pela Universidade do Alabama, em Huntsville, a gente percebe que na oportunidade da erupção do El Chichón, houve uma queda de aproximadamente 0,3, 0,4 graus centígrados na baixa troposfera. Depois tivemos um resfriamento em função de laninhas fortes, e no Pinatubo ficou mais evidente. Em junho de 91, antes da erupção, chegou a 0,31 graus acima, um desvio positivo, e deu uma queda brusca, chegando a menos 0,45 graus centígrados em agosto de 92. Foi o pico da atuação dos aerossóis do Pinatubo, ou seja, aqui caiu quase 0,8 graus centígrados. Então, qual o impacto que isso tem no clima do planeta? Os vulcões, minha opinião, provocam secas nos trópicos e podem iniciar El Niños. Então vamos explicar isso. Numa circulação leste-oeste chamada circulação de Walker, e olhando a pressão atmosférica na superfície durante o verão, em condições normais, o aquecimento do continente sul-americano, a Amazônia essencialmente, é bastante forte, então a pressão fica baixa, o movimento do ar é ascendente, levando umidade e produzindo muitas nuvens e chuva. Da mesma forma, na região da chamada piscina de água quente do Pacífico, Indonésia, e norte da Austrália também a pressão é baixa, há movimento ascendente e produção de nuvens e chuva, e consequentemente o ar desce no Pacífico, próximo da América do Sul, e produz uma alta pressão. Idem no caso da África. Quando entram os aerossóis vulcânicos, fica essa camada, reduz o aquecimento dos continentes. A pressão na Amazônia, que era baixa, sobe, fica mais alta. Também na Indonésia, norte da Austrália, a pressão baixa sobe, reduz o abaixamento de pressão, e consequentemente a alta pressão sobre o Pacífico também se reduz. Reduzindo a diferença de pressão, ou tecnicamente reduzindo o gradiente horizontal de pressão, o vento fica fraco. E o vento ficando fraco, a ressurgência diminui e começa a acumular água quente aqui na região e dá origem a um El Niño. O fato da pressão atmosférica ficar mais alta do que o normal reduz o movimento ascendente e, consequentemente, chove menos. Nós temos os exemplos de 1983 e o exemplo de 92, 93, e tivemos os El Niños fora daquela tabela. Lembre-se do vídeo da importância da Lua no clima. Os dois únicos El Niños que estão fora daquela tabela foram 83 e 92, 93, porque foram produzidos por esses vulcões. E a pressão atmosférica ficando mais alta em cima dos continentes desenvolve menos nuvens e temos secas na região tropical. Em particular, secas severas foram registradas em 82 e 92, 93 na Amazônia e nordeste do Brasil. Em resumo, o clima da Terra é muito complexo, não se resume apenas ao efeito estufa e a concentração de gás carbônico, porque essencialmente qualquer fenômeno que venha interferir com a entrada da radiação solar no sistema e mexa com a configuração da temperatura da superfície dos oceanos por meio da redistribuição de calor, em particular no Pacífico, muda o clima, tanto em escala de dias, anos e até décadas, se o vulcanismo for persistente, porque
O processo físico mais importante para aquecer a atmosfera é a condução de calor, o ar em contato com a superfície, que depois esse ar sobe, convecção, e ao condensar a umidade que está nele, libera o calor latente que foi utilizado na evaporação da água, e assim temos o aquecimento da atmosfera. Então, se a superfície não for bem aquecida, a tendência de uma região chuvosa é apresentar chuvas abaixo do normal. A longo prazo, a atividade vulcânica contínua resfria o planeta, e a ausência dessa atividade vulcânica, como foi entre 1920 e 1940, contribui para um aquecimento. Na escala anual, a erupção vulcânica de um grande porte vai produzir secas nos trópicos, em particular norte da Austrália, Indonésia, e aqui no Brasil, na Amazônia e no Nordeste, e, na minha opinião, gera El Niños. Então temos aqui um link para ver a erupção do Monte Pinatubo visto do espaço.